Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos mais uma vez. Hoje, mais um dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Queridos, veremos hoje 1 Coríntios capítulo 11, e quero lembrar que o primeiro versículo faz parte do conjunto de ideias que Paulo estava expondo em 1 Coríntios capítulo 10, tá bom? Assim, as novas ideias que Paulo passa a expor para ensinar a igreja estão a partir do versículo 2 de 1 Coríntios 11. E temos do versículo 2 ao versículo 16 recomendações às mulheres. E do 16 em diante até o final, recomendações sobre a Santa Ceia. Vamos então? Aqui quem vos fala é Pastor Gedeu Júnior e agradeço a confiança da igreja, agradeço a confiança da liderança, agradeço a confiança de nossa pastora presidente, Luíde Ramos. Muito bem. Vamos tocar num assunto bem polêmico. Mulheres, culto e igreja. Mulheres, culto e igreja. Que Deus nos abençoe, não? Que Deus nos abençoe. Nós sabemos que aqui uma grande confusão está havendo. É a questão do véu. E a questão do uso do véu dentro dos cultos, no momento dos cultos. Algumas irmãs na igreja de Coríntio simplesmente diziam, não, nós temos que usar não só o véu fora, mas temos que usar também o véu dentro da igreja. Outras mais moderninhas, mais avançadas, diziam assim, não. Lembre-se do que Paulo ensinou para nós. Em Cristo nós somos todos iguais. Não há perante Deus homem ou mulher. Em Cristo nós somos iguais. Abaixo o véu. Nada de véu. Abaixo o véu. Meu Deus, pastor, mas que polêmica idiota. Que polêmica sem sentido. Sem sentido para mim e para você que vivemos 2019 anos depois desse problema. Mas o problema era muito sério. Envolvia questões muito sérias dentro da igreja. Envolvia questões relacionadas à feminilidade e à religião. E para que você entenda o problema relacionado ao véu, deixa eu te explicar historicamente o que era o véu em Corinto. Corinto era mais uma cidade grega, e como cidade grega, obviamente, meu querido e amado irmão, você tem na religiosidade grega uma característica nesse momento. Não a religiosidade grega quando iniciou, mas neste momento histórico, você tem uma característica que é muito interessante. Os famosos cultos de mistério. Porque em Corinto havia o que nós chamamos de religião de mistério. O que é isso, pastor? Vamos lá. Nas religiões de mistério, você tem os homens adorando os deuses e as mulheres numa posição simplesmente de segundo plano no tocante à adoração aos deuses. Então, a maioria dos sacerdotes eram homens, a maioria das reuniões frequentadas só por homens e, obviamente, muitas reclusas em matéria de religiosidade, ou seja, só homem e mulher fica de fora. Tudo que acontece aqui, não adianta a mulher estar dentro, porque não vai entender, vai atrapalhar, vai trazer problemas. Era assim que a maioria dos gregos pensavam. Entretanto, a depender do Deus que era servido, a mulher tinha também espaço na religião quando se estava diante de uma deusa.
E no caso ali da cidade de Corinto, você tinha a deusa Afrodite, a deusa do amor. No caso, por exemplo, de Éfeso, você tinha a deusa Diana. E estas deusas do panteão grego, elas eram muito importantes porque elas viabilizavam a adoração completa às mulheres. Tanto é que a maioria das mulheres eram sacerdotisas, exerciam as funções principais e, obviamente, dominavam o cenário religioso. Dominavam o cenário religioso. E aí o que acontece? Olha como o diabo é sagaz. O diabo, então, por intermédio das religiões de mistério, afastava as mulheres da grandiosidade do que era a religião, e quando permitia às mulheres uma certa religiosidade, as levava à promiscuidade sexual. Por quê? Porque na cidade de Corinto, Afrodite, a deusa do amor, tinha entre 1.000 e 10.000 sacerdotisas que trabalhavam no templo de Afrodite. E a função dessas mulheres era receber homens para com eles praticar sexo, e através das relações sexuais esses homens seriam purificados. Entendeu quem é o diabo? Entendeu quem é o diabo? Meu Deus do céu! Aí o que ocorre? Obviamente, você tem numa cidade grega mulheres que têm que demonstrar que são sacerdotisas de Afrodite e que estão abertas a qualquer momento a relações sexuais de purificação. Como é que eu sabia que eu estava diante de uma sacerdotisa de Afrodite? Eram mulheres que não usavam o véu. Entendeu a importância do véu? Só que ainda existia um outro problema cultural na cidade de Corinto. Qual é, pastor? O segundo problema cultural que existia era uma sociedade essencialmente machista. Então, a mulher era preparada para o casamento, era preparada para a família, para cuidar do lar, de todas as coisas. E o que ocorria? Bem, aquela mulher que tinha pai, tinha mãe e era preparada para viver de forma decente, ela sempre usava o véu como símbolo de que era e vinha de uma família decente e ordeira. Então, o véu simbolizava a sua submissão à autoridade do pai. E depois, quando casava, continuava usando o véu como submissão à autoridade agora do seu esposo. Então aquelas pobres meninas que não tinham pais, que eram jogadas, que eram órfãos, tinham que viver na rua da prostituição. Como é que você sabia que estava diante de uma prostituta? Né? Você sabia de forma extremamente simples. E ela não usava o véu. Então, se você parar e pensar nessa discussão que havia dentro da igreja, o véu era símbolo de honradez, pureza e honestidade. O véu era símbolo de submissão. E o véu era tão importante para a mulher na cidade de Corinto que, se ela usasse o véu, homem nenhum seria doido de mexer com essa mulher, porque sabia que ela tinha pai ou que ela tinha esposa, e se fosse se meter com essa mulher, estava lascado, estava morto, ok? Estava morto. Agora, a mulher que não tinha véu, meu amigo, qualquer um chegava, se desse sorte de ser uma sacerdotisa de Afrodite, levava as oferendas a Afrodite e tinha sexo ainda que limpava a alma, segundo eles, né? E não sendo sacerdotisa, ótimo, é prostituta, é só pagar e ter o prazer sexual. O que aconteceu? Quando o evangelho chega na igreja, e chega em Corinto e cria-se a igreja, a maioria das mulheres que estavam lá dentro
no meio delas começou a existir um problema muito sério. Tem ou não o uso do véu dentro da igreja? Tem que ter dentro da igreja? Fora da igreja eu sei que tem que ter, mas dentro da igreja, será que tem ou não o uso do véu? Né? Continuaremos usando o véu? E aí surgiu um movimento fantástico. Abaixa o véu, abaixa o véu, abaixa o véu. No meio das irmãs, né? Algumas irmãs dizem, não, vamos continuar usando o véu. Outras irmãs dizem, não, pela primeira vez a gente tem uma religião que considera a gente, a gente tem uma religião que considera a gente na mesma posição dos homens, a gente tem uma religião em que não há diferença. O apóstolo Paulo ensinou isso pra gente, que nós somos todos iguais em Cristo. Então abaixa o véu, abaixa o véu. O problema foi tão grande que Paulo teve que, nesta carta, responder às irmãs e os irmãos da igreja de Corinto. Vamos então agora entrar num vespero lindo, meus amados irmãos. Deus nos ajude a partir desse momento. Porque Paulo simplesmente recomendou: continue usando o véu. Porque estava querendo começar dentro da igreja do Senhor o primeiro movimento feminista da igreja. Feminista da igreja. Pastor, é sério? É sério. Estava querendo começar o primeiro movimento feminista da igreja. Deixa eu te explicar quais as consequências do véu e por que Paulo simplesmente disse é para usar um véu. É para usar um véu. Bem, vamos juntos. Paulo, em primeiro lugar, diz que é para usar o véu porque Paulo não queria que as mulheres fossem confundidas dentro da igreja com prostitutas, com sacerdotisas cultuais de Afrodite. Paulo simplesmente estava dizendo, olha, se vista de forma decente. Você tem uma honra lá fora e aqui dentro é para continuar com essa honra. E o que é interessante notar é que algumas mulheres, e creia nisso, mulheres que simplesmente eram prostitutas, ao aceitarem a Jesus e passarem a ser irmãs na igreja, passaram a ter o direito de simplesmente usar este véu. Olha que coisa fantástica. Paulo está dizendo, olha, eu não quero dentro da igreja que haja confusão nenhuma. Lá fora, minhas irmãs, vocês usam o véu para não serem confundidas com prostitutas e com sacerdotisas. Aqui dentro é para continuar também usando o véu, é para continuar também usando o véu. E quando Paulo diz que é para continuar usando o véu, Paulo dá um direito às irmãs que vieram do mundo e eram prostitutas, um direito que ninguém dava. Paulo deu a chance dessas mulheres passarem a ter em sociedade o direito à honra, porque eram prostitutas, aceitaram Jesus, largaram a prostituição e, tendo largado a prostituição, a partir de agora são novas criaturas e podiam usar o véu, seriam consideradas mulheres honradas, puras e absolutamente honestas. Ó que coisa fantástica! Ó que coisa fantástica! E quando eu paro e penso, aí vem uma pergunta, pastor. Então hoje nós temos que usar o véu? Minha irmã, você está no ano de 2019. 2019 depois de Cristo. É lógico que nós não precisamos usar o véu. Tá? Não há necessidade dentro da nossa igreja de usar o véu. Tá? Nós não somos da igreja do véu. Tá entendendo? Mas a lição moral continua. Quando Paulo diz use o véu, Paulo está dizendo não é para se vestir no ano de 2019 como mundanas,
como prostitutas, como filhas de Afrodite. Dentro da igreja nós não temos filhas de Afrodite, nós temos filhas de Deus, irmãs de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são honestas no seu viver e sabem se vestir decentemente. Paulo está dizendo para 2019, irmãs, se vocês vieram do mundo e tinham o costume de se vestir escandalosamente, tinham o costume de se vestir de forma a serem provocativas aos homens, têm o costume de se vestir de forma a serem sensuais, isto acabou porque vocês foram lavadas e remidas no sangue de Cristo. Então eu não tenho que usar o véu, mas eu tenho que me vestir de tal forma que eu, mulher, não seja confundida com as prostitutas e não seja confundida com as sacerdotisas de Afrodite. Já pensou nisso, minha irmã? Você é uma nova criatura. Deus te dá a alegria de ser abençoada, independente do seu passado. Tudo ficou no passado, tudo é novo, você é nova criatura. Vista-se de forma decente, maravilhosa, bonita, ordeira, a ponto de não ser confundida com uma filha de Afrodite, com uma prostituta, a ponto de se vestir como uma crente. Como uma crente. Tem tanta roupa bonita, tanta roupa maravilhosa, tanta roupa frondosa. Aí as jovens me perguntam, mas pastor, se eu me vestir de forma decente, será que algum menino vai me querer? Filha, se você precisa do teu corpo para ter um verdadeiro casamento, o que vai acontecer quando o teu corpo for embora? O teu marido vai te deixar por outra de corpo melhor. Então case-se com alguém que ama você. E que, óbvio, será atraído sim pelo seu corpo, mas que seu corpo não é a última rácio, a grande alegria deste homem. Case-se com alguém que ama você por você. Compreenda isso e se vista de forma decente. Se vista de forma decente. Mas há um segundo motivo pelo qual Paulo fala que o véu deve ser mantido na cidade de Corinto. Porque o véu era símbolo de submissão. Como assim submissão? Lembre-se, a menina que usava véu estava dizendo para toda a sociedade, eu tenho um pai, não mexe comigo não. Ou então, eu tenho um marido, não mexe comigo não. O véu era símbolo de submissão. E esse era o maior motivo pelo qual as irmãs na igreja de Corinto queriam abaixo o véu, abaixo o véu, abaixo o véu. Nós somos iguais, não tem que ser submissa a marido, não, nós somos tudo igual. Quando Paulo disse, é para continuar com o véu, Paulo estava dizendo, você que tem marido, seja submissa a seu marido. Tanto é que ele prova isso. Ele diz, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Eu sei que você não gostou do que acabou de ouvir, minha irmã, mas a Bíblia diz que há uma ordem dentro de casa. Há uma ordem dentro de casa. Você tem que compreender que seu marido é o cabeça, é o sacerdote do lar, e você deve a ele, sim, submissão. Agora, e meu marido deve o que para mim, hein? O que meu marido deve para mim? Já deve estar uma rusga e uma briga, que Deus o livre e guarde. Seu marido deve a você algo muito maior do que submissão. Seu marido deve a você amor. E a Bíblia diz a nós homens, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se sacrificar por ela, nós devemos amar nossa esposa, a ponto de, se for preciso, morrer por ela. Então, meu amado irmão, que está tendo dificuldade com submissão de sua esposa, que tal começar a amá-la? Que tal começar a tratar bem essa mulher? Que tal começar a tratar com dignidade essa mulher? A mulher, quando é amada, ela naturalmente se submete. Agora, minha irmã,
Você que talvez que não seja tão amada, não é por causa disso que você não vai se submeter. Você tem que se submeter sim. Não fique chateada. Esta é uma verdade bíblica. O teu marido é o cabeça do lar. E quando Paulo disse, não tem essa história de abaixo o véu, Paulo está dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu esposo. Ah não, pastor, não gostei desse estudo não. Estava tão delicioso até o último estudo, não gostei. Mas ficam algumas questões interessantes, tais como, por exemplo, muitas irmãs estão agora perguntando, mas eu sou casada com um descrente, pastor, como é que é? Como é que fica a minha questão? Como é que é? Me submeto? Não me submeto? Como é que fica a minha vida, né? Como é que fica a minha vida espiritual? Bem, o assunto é muito profundo e nós não vamos passar por cima. Veja que 1 Coríntios é um livro que nós tiramos para ir um pouco mais a fundo com ele. Então, amanhã eu continuo este assunto da mulher e do véu. E eu espero que você escute, minha irmã, com carinho, com amor, com paixão, entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? E guarde isso. Não se vista de tal forma a ser confundida com ou sacerdotisa de Afrodite ou prostituta. Minha amada irmã, não fique chateada. Ame seu lar, ame sua casa, ame seu marido e seja ele submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo, o cabeça, e Cristo a Deus, que é o cabeça do próprio Cristo. Um grande beijo. Deus te abençoe. Não fique chateado comigo. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Até amanhã, onde tocaremos em assuntos muito importantes nesta questão do véu. Um grande abraço. A paz do Senhor.